Amém, aleluia. Assim como você está em pé, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. Vamos ler o texto sagrado, a palavra do Senhor. Está sendo projetado, você pode acompanhar também aí, tá? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Diga amém. Vamos orar no seu lugar. Você pode orar no seu lugar, pedir para Deus falar contigo, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, que não volta vazia. E nós oramos, Pai, para que esta palavra encontre no nosso coração uma terra fértil, e qual venha reproduzir os seus respectivos frutos. Querido Espírito Santo, eu creio que muito mais do que nós pedimos, assim o Senhor vai fazer. Por isso recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Pode sentar um instante, por gentileza. Pescadores de gente. Você pode dizer isso? Pescadores de gente. Tem algum pescador aqui, sim ou não? Amém? Sabe, o desejo de Deus é nos fazer pescadores de gente. Pescar pessoas, né? Não a pesca natural que nós comumente fazemos, vez por outra, ou até mesmo constantemente. E este é certamente um dos textos mais fabulosos da Bíblia Sagrada. É lindo ver como o Senhor Jesus parte de algo natural para te levar a uma experiência sobrenatural. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que você naturalmente possa ter experiências sobrenaturais. O desejo de Deus é que o sobrenatural seja natural na sua vida. E que você possa ter experiências incríveis com Ele, no seu dia a dia. Seria mais um dia para aqueles pescadores. Seria mais uma pescaria. Seria, se eles não tivessem tido encontro com o Senhor. Irmãos, quando você traz Jesus para o que você está fazendo, tudo muda. Quando você leva Jesus para a sua casa, tudo muda. Quando você traz Jesus para o seu ambiente de trabalho, tudo muda. Sabe, Deus quer causar essa mudança na sua vida. Deus quer causar essa mudança na nossa sociedade, irmãos. Eu creio que o desejo do Senhor é que você possa, então, ter experiências incríveis. E quando observamos esse texto, fica claro o que Jesus espera de você. É óbvio, está claro o que Jesus, irmãos, espera de cada um de nós. Os primeiros discípulos, eles compreenderam imediatamente, e imediatamente também eles obedeceram o Senhor Deus. E é por isso que hoje nós estamos aqui, né, recordando aquele momento incrível, aquele dia extraordinário, que mudou a história deles, e porque eles foram mudados, irmãos, o Evangelho chegou até nós. Que poderoso, irmãos. Quando você muda, não somente você muda, mas o ambiente que está à sua volta muda. As pessoas que se conectam com você vão mudar, porque você mudou. Quando você tem um encontro com Deus, irmãos, não tem como você esconder uma luz, porque ela ilumina todos que estão na casa. Isso é poderoso. Quando você tem um encontro real com Jesus,
meus irmãos, as pessoas percebem. Aí você chega no seu ambiente de trabalho, junto com seus amigos ou amigas, e eles vão perguntar: o que aconteceu? Que bicho te mordeu? Né? Não, rapaz, ninguém me mordeu não. Na verdade, eu estou agarrado com Jesus. Ele me agarrou, eu também agarrei ele, agora a gente não se larga mais não. É daqui para frente, é só para cima. Minha vida mudou e está cada vez melhor. Sabe, e esse entusiasmo, essa alegria, essa paixão, essa vida de Deus, ela passa então a ser algo natural na sua vida. Então o sobrenatural passa a ser natural na sua vida. Sabe, acredite que independente da função que você exerça na sociedade, neste caso eram pescadores, mas talvez seja você um funcionário público, um profissional liberal, um empresário, talvez você seja uma secretária do lar, talvez você seja alguém que está aposentado ou faz qualquer outra coisa nessa vida. Irmãos, acredite, independente disso, Deus te chama a pescar gente, a ganhar almas para Jesus. Entenda que você não faz o que faz por conta daquilo, não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com as pessoas que conecta através daquilo que você faz. Acredite, é por causa disso. E hoje isso vai ficar muito claro, mas não basta ficar claro, irmãos, tem que ficar prático na minha vida e na sua vida. Você tem que saber por que você desperta pela manhã, e por que você vai para aquele ambiente de trabalho, por que você se relaciona com outras pessoas no seu dia a dia. E você precisa ser intencional. Como Jesus, você vai perceber, é sempre muito, muito intencional. Hoje eu quero falar sobre esse perfil no qual Jesus espera que nós possamos desenvolver. É o nosso papel. Nós somos pescadores de gente. Irmão, nós nascemos para isso. Tá? Nós nascemos para isso. Nós não estamos aqui no Mar da Galileia. Nós estamos aqui nesse lindo prédio, né? Na Igreja Batista da Redenção. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que Ele nos chamou para pescar gente. Lá na sua escola, acredite, não somente para tirar o 10, né? Toda prova que você faz. Mais do que isso, o seu 10 tem que influenciar o seu professor, para que ele saiba que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. A sua dedicação tem um porquê. É para que você dê um bom testemunho e você abra as portas da oportunidade para acessar o coração daquelas pessoas. Talvez o diretor lá do hospital. Eu não sei, irmãos, as conexões que Deus faz através da sua vida, mas eu sei que Ele tem um objetivo, que aquelas pessoas sejam alcançadas. Entenda isso. E hoje eu quero falar sobre esse assunto tão importante. Em primeiro lugar, pescadores de gente. Você pode ler isso? Pescadores de gente. Vem em cada circunstância uma grande oportunidade. Pescadores de gente, vem em cada circunstância uma grande oportunidade. Então não reclame da circunstância, irmãos. Não reclame do clima. Não reclame da situação. Porque Deus te posicionou bem ali, naquele lugar, para que você possa aproveitar a oportunidade. Veja o texto, verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, também conhecido assim. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Olha, naquela linda praia de água doce, que assim é o Mar da Galileia. Uma praia de água doce, como nós temos aqui posto também na nossa região. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. E ele, como sempre, não poderia deixar passar aquele lindo dia de sol. Afinal de contas, ia da praia. A multidão estava ali. Você acha que Jesus ia perder a oportunidade, irmãos? Jamais. Jamais. A Bíblia está dizendo que a multidão o apertava. Mas isso não incomodou Jesus. Pelo contrário, isso acendeu uma luz. Oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade. E eu vou aproveitar bem aqui. Jesus não somente disse a Pedro que ele seria um pescador de gente, irmãos, mas como sempre ele demonstrou como age um grande pescador de gente. E mesmo no meio de toda aquela pressão, ouça, o texto sagrado diz que a multidão o apertava. E mesmo no meio daquela pressão toda, Jesus viu uma grande oportunidade.
Mais do que isso, ele aproveitou. O que você vê diante das pressões da sua vida? O que você enxerga diante de momentos de aperto? O que você faz? Qual é a sua reação? Precisamos aprender com o Senhor. A multidão o apertava, mas Jesus então, ele não saiu. Mas olha, eu preciso respirar, me dá um tempo. Não. Ele viu uma linda oportunidade, irmãos. Meus queridos, aproveite a circunstância que você está vivendo. Aproveite a situação que você está atravessando. Veja por esse prisma, pela ótica do céu. E você vai perceber a ação do Espírito de Deus. Você vai perceber a oportunidade que Deus está te dando. A você e aqueles que estão à sua volta. E assim como Jesus estava junto ao lago de Genezaré, bem naquela praia, da mesma forma hoje, você e eu, nós estamos diante de um mar de gente espalhado na nossa cidade. A Bíblia diz que era uma multidão, e a multidão apertava Jesus. Irmãos, nós estamos diante de uma grande multidão, que é a sociedade de redenção. E aí, qual é a nossa reação, irmãos? O que devemos fazer? O que Deus espera de nós? Veja, Jesus nos chama a ser pescadores de gente. Então a nossa reação, ela é muito importante para que possamos cumprir o propósito de qual Deus espera de mim e de você. E cabe a você fazer de cada circunstância uma grande oportunidade. Foi o que Jesus fez. A multidão o apertava, diz o texto, mas Jesus aproveitou aquela circunstância. Segundo lugar, diga, pescadores de gente enxergam além do natural. Olha o versículo 2. O texto vai dizer que Jesus viu 2 barcos junto ao lago. Meus irmãos, Deus nos chama para enxergar além do natural, além do material. O que você está vendo? 2 barcos. Se perguntasse para Jesus, não, eu estou vendo aqui uma estratégia de evangelismo. Eu estou vendo aqui uma oportunidade de falar para uma multidão. Sabe, queridos, às vezes você está diante de uma situação, diante de um objeto. Sabe, Deus quer te dar a oportunidade. Porque nosso Deus é um Deus criativo, irmãos, mas também objetivo. Então Deus te dá a criatividade para você começar com algo natural e levar as pessoas a entender que o desejo de Deus é dessedentar a sede que existe dentro da sua alma. E é algo que só Deus pode fazer. Lembra da mulher samaritana? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Jesus começa de algo natural, algo que estava fazendo sentido para ela, para levar ela a conhecer Deus, para levar ela a adorar o verdadeiro Deus. Sabe, então Jesus chega aqui, e o texto diz que ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Jesus não somente viu os barcos, mas a partir deles, Jesus percebeu, irmãos, como eu já disse, uma excelente estratégia de evangelismo pessoal. Meus irmãos, Deus nos dá oportunidades, e nas oportunidades, Deus nos mostra estratégias para que possamos falar do amor de Jesus. Então não diga que não tem oportunidade, você tem. Então saiba aproveitar cada estratégia. Vamos olhar para Jesus e vamos aprender com o Senhor. Sabe, irmãos, não é sobre as coisas, não era sobre o barco, não. Nunca foi e nunca será. Era sobre a multidão, era sobre as pessoas que estavam na multidão, era sobre cada uma das histórias que aquelas pessoas traziam dentro de si. Porque assim como você, eles também tinham uma história, tinham uma necessidade. Lembra daquela mulher de fluxo de sangue? Ela estava também dentro de uma multidão. Sabe, irmãos, era sobre ela. Aquele milagre era para ela. Então, quando você estiver diante, irmãos, de um objeto, de um bem, lembre-se, não tem a ver com isso. Tem a ver com aqueles que estão à volta daquilo. Porque foi por esses que Jesus deu a vida na cruz do Calvário.
Então aproveite as oportunidades. Sabe? É tão importante a gente entender isso, queridos. Sabe, é sobre cada uma dessas histórias que aquelas pessoas tinham, é sobre o propósito de Deus de salvar e buscar o perdido. Lucas 19, versículo 10. Jesus está na casa de Zaqueu. Você conhece o texto? Zaqueu subiu no sicômoro, queria ver Jesus. Jesus estava passando e Jesus olha para ele e fala: hoje me convém estar na sua casa. E aí ele desce de toda a pressa e recebe o Senhor com toda a alegria. Aquele homem se converte, porque Jesus entrou na sua casa. Sabe, a primeira coisa que acontece quando Jesus entra na nossa casa, irmãos, é que nós nos tornamos generosos. E diz: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Por que ele disse isso? Porque a lei dizia assim. E é interessante, irmãos, que no verso 10, Jesus faz uma declaração. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, nós estamos nessa cidade para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estamos nessa cidade como aqueles que são embaixadores do reino, como aqueles que vão reconciliar as pessoas que estão afastadas de Deus, com aqueles que vão alcançar aqueles que estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus. Meus irmãos, seja intencional. Sabe, seja ávido por fazer aquilo que Deus quer que você faça. Talvez você está diante do seu amigo e você não sabe se vai ter uma outra oportunidade. Aproveite aquela, irmãos. Aproveite aquela. Talvez no outro dia seja tarde para ele ou para ela. Mas se Deus te deu essa oportunidade, então aproveite. Lembre-se, irmãos, não é sobre as coisas, é sobre as pessoas. Nunca foi sobre as coisas. Não. Não é por causa da sua casa. É por causa das pessoas que vão até a tua casa. Está entendendo isso, irmãos? Não é o prédio, é as pessoas que estão no prédio. Lembra disso, queridos, por favor. E use todas as ferramentas, todos os recursos, tudo que Deus coloca em suas mãos, para que de todas as formas você possa alcançar o maior número possível. Jesus disse a Pedro: posso usar o seu barco? De fato, nós vamos ver isso. Jesus foi tão ousado que ele nem pediu primeiro. Primeiro ele entrou no barco, depois ele pediu. Nós precisamos ser ousados, irmãos. Veja o texto. Lucas capítulo 5, verso 3. E esse é o terceiro ponto. Pescadores de gente são ousados. Você pode dizer isso? Pescadores de gente são ousados. Diga para o seu irmão: eu vou ousar hoje pagar a janta para você. Seja ousado, irmão. Amém? Olha o que ele diz no texto aqui, olha só. Versículo 3, por favor. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia. Você percebeu? Jesus primeiro entra no barco. Depois ele diz: olha, se afasta. Vai mais um pouco adiante. Mas primeiro ele entrou no barco. Meus irmãos, nós precisamos ter esse nível de ousadia. Às vezes você vai pedir: posso entrar? Não, rapaz, eu vou precisar, eu já estou aqui. Deus quer falar com você, Deus quer salvar hoje, Deus quer libertar. Sabe, quando se trata disso, irmãos, não adianta você ficar cheio de dedo. Você já tem que chegar e partir para cima. A casa está pegando fogo, você está ouvindo alguém gritando lá dentro. Você vai chegar e bater: posso entrar, por gentileza, você pode me receber? Não, você mete o pé na porta, parte para cima e salva quem você puder, sim ou não? É assim que acontece, irmãos. Eu estou esperando o momento certo. O Senhor vai falar comigo. Meus irmãos, Deus já está falando aqui, irmão. Você sai daqui, você tem que fazer uma visita, tem que mandar uma mensagem, tem que fazer uma ligação. Não espera o outro eclipse, não. É hoje. Se Deus fizer outro eclipse essa semana, aí vai ser confirmação. Para com isso. Sabe, orar é maravilhoso, irmãos, e eu encorajo você a orar sempre, todo dia. Mas sabe uma das maiores desculpas que o crente usa? Eu vou orar. Só que o camarada não ora. É só uma desculpa. Verdade. Quantos estão entendendo? Quantos tem que pedir perdão por isso? Então converte hoje, irmão. Tem hora de orar e tem hora de agir. Sabe, a melhor estratégia
Se alguém chega para você, olha, você pode orar por mim? Você fala, posso, vou orar agora. E já ora na hora. Porque eu já cometi esse pecado. E para não pecar mais, irmão, sabe o que eu faço? Eu oro na hora. Porque eu vou orar por você. Depois você vai para casa e esquece, se envolve com outras coisas e passa batido. Você não ora. Então, se você é tão humano quanto eu, irmãos, e essa é uma verdade, seja proativo. Seja intencional. Sabe, seja ousado. A Bíblia está dizendo que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus te deu espírito de ousadia. Sabe por que essa cidade não foi alcançada ainda, irmãos? Porque nós não entendemos isso, não estamos praticando isso. Porque se você levantar pela manhã e dizer, Deus, usa a minha vida hoje, Senhor, me dá a oportunidade, eu vou aproveitar cada uma delas. Eu vou amar como o Senhor ama. E eu vou ser intencional na abordagem das pessoas. Meus irmãos, esse espaço já estava pequeno. Essa é a verdade. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente vê as oportunidades diante de nós. Sabe o que a gente faz? Se cala. Não podemos nos calar, irmãos. O mundo está clamando. Você sabe, Jesus está às portas. Guerras e rumores de guerras. Esse é o princípio das dores. É o princípio do fim. Mas Jesus está voltando. Então não espere para amanhã. A oportunidade é essa, o dia hoje. E essa é a noite que Deus escolheu para falar conosco sobre isso. Veja a ousadia do Senhor. Ele primeiro entra no barco e somente depois pede para que Simão, o dono do barco, o afastasse um pouco da praia. E é importante ressaltar aqui o nível de ousadia do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Aqui Simão, ele ainda não era discípulo de Jesus. Não. Simão foi a partir dessa experiência maravilhosa que ele teve com o Senhor, que ele passou a seguir Jesus. Se você observar, é só no final do texto que você vai ouvir: vinde após mim e eu vou fazer de você pescador de gente. Mas aqui era uma pessoa normal, que emprestou o seu barco. E eu te pergunto, você está disposto a emprestar o seu barco para Jesus? Seu carro está à disposição de Jesus? Sua bicicleta está à disposição de Jesus? A sua moto está à disposição de Jesus? A área da sua casa está à disposição de Jesus? O que está à disposição de Jesus, irmãos? Sabe, às vezes você não está vivendo experiências maiores, mais profundas, porque Jesus falou, leva agora, vai para a parte mais profunda. Porque você não dispôs o que Deus colocou nas suas mãos para Jesus. Eu, minha esposa, meu filho, minha filha, meu gato, meu cachorro, meu papagaio. Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as pessoas. Abre o seu coração. Abre as portas da sua casa. Abre a sua vida. Sabe por que Deus deu tanto dinheiro para você, e tanto recurso, e tanta oportunidade, irmãos? Não é para que você tenha mais do que outros, não, irmãos. Mas é para que todos, junto com você, possam conhecer o amor de Jesus. Tinha uma multidão lá. Jesus olha o barco. E Jesus não vê só o barco. Jesus vê uma oportunidade. E aí Jesus, com uma ousadia, diz, olha, eu preciso do teu barco. Ele entra e diz, olha, vai mais um pouco para lá. E Jesus então começa a pregar o evangelho. E como Jesus não fica devendo nada para ninguém, irmãos, ele acaba de falar, a Bíblia diz, olha, vão para as águas mais profundas. Meus irmãos, Deus quer te levar para um nível mais profundo, para uma experiência maior com Deus. Mas você precisa aprender a abrir a sua mão. Aprender a abrir o seu coração. Para de falar que é discípulo e viva como discípulo. Para de falar que ama Jesus e ame a Jesus. Para de falar que ama as pessoas e ame as pessoas de fato de verdade, irmãos. Meus queridos, o rei está voltando, Jesus está às portas. O mundo está em guerra. E nós estamos fazendo o quê? Precisamos, irmãos, ter uma atitude. Precisamos ser pescadores de gente. Precisamos ser intencional. E aí não adianta você cruzar o braço. O que você tem que fazer, irmão, é estender a mão. É fazer algo enquanto é tempo. A Bíblia diz que nós devemos caminhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Depois que você partir, irmãos, aí não tem o que fazer. A hora é esta. A oportunidade é agora. Você está entendendo? Diga amém. Seja você também ousado.
pois esta é uma das qualidades daqueles que amam de fato e verdade, e, portanto, fazem o que for necessário fazer para levar outras pessoas a terem um encontro com Deus. Eu quero ler esse texto com você, 1 Coríntios 9. Esse texto é fabuloso, é um dos textos maravilhosos da palavra do Senhor. 1 Coríntios 9, a partir do verso 19, nós vamos ler até o 23. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Veja o propósito. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem o regime da lei, como se eu mesmo assim o fizesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Verso 22. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e fiz tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Diga para o seu irmão, tudo faço por causa do Evangelho. Agora, isso precisa ser uma verdade na nossa vida, irmão. Você faz tudo por causa do Evangelho? Ou você faz algumas coisas por causa do Evangelho? Ou você faz algumas coisas, se der para você fazer, se tiver tempo de você fazer. Irmãos, nós precisamos romper. Nós precisamos sair de um outro nível. Precisamos declarar isso de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E Deus, eu faço tudo. Eu faço o que for necessário. Eu saio de um estado, vou para o outro. Eu saio de um ponto, vou para o outro. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Do jeito que o Senhor quiser, eu vou fazer. Porque eu decidi. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Você está disposto a fazer tudo, irmão? Você está disposto a continuar do jeito que você está continuando a fazer? Meus irmãos, é hora da gente romper. Sabe, a placenta já estourou faz tempo. Está hora de dar a luz a um homem de Deus que está dentro de você. A mulher de Deus que você é. A um ganhador de almas que você é. Precisamos, irmãos, a exemplo do Senhor, trabalhar arduamente. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Precisamos trabalhar, irmãos, precisamos nos empenhar. Precisamos fazer muito mais do que lhe é pedido. Não seja, irmãos, um crente domingueiro. Vai domingo após domingo, terça após terça. Não, irmãos. A nossa vida com Deus é diária. Jesus está na beira da praia. Sabe, Ele está vendo uma oportunidade. Quantas pessoas você ganhou para Jesus na praia esse ano? Quantas pessoas no veraneio teve encontro com Deus por causa da sua vida? Nós precisamos aprender as oportunidades, irmãos. Precisamos olhar para o Senhor. Precisamos tomar nossa cruz diariamente e seguir o nosso maior modelo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Quarto lugar. Pescadores de gente obedecem sempre à voz do Supremo Comandante. Diga isso. Pescadores de gente obedecem sempre à voz do Supremo Comandante. Talvez você tenha experiência na área que você tem, irmãos. O Pedro também tinha. Ele sabia, ele conhecia aquelas águas. Sabe? Ele era um exímio pescador. Mas agora ele está diante de Jesus. Ele diz, Senhor, trabalhei a noite toda. Sabe, nós suamos aqui. Não pegamos nada. Mas por causa da tua palavra. Mas porque é o Senhor que está dizendo. Então eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E não é só para mim, é para todas as pessoas que estão à minha volta. E é assim que aconteceu, irmãos. Sabe, se você estiver disposto a ouvir e obedecer a direção de Jesus, ouça, você vai ter experiências incríveis com eles. Incríveis, eu estou dizendo, irmãos. Quando você coloca o Senhor Jesus como sócio majoritário da sua empresa, lembre-se, eles eram sócios. Pedro, Tiago e João, tinha uma sociedade naquela pescaria. E quando você coloca o Senhor Jesus como sócio majoritário da sua empresa, você vai celebrar as maiores conquistas, mesmo que você esteja atravessando o seu pior dia, o seu pior mês, o seu pior ano, o seu dia mais difícil. Ele não tinha pego nada, mas ele decidiu ouvir Jesus.
decidiu seguir Jesus, decidiu entregar o comando da sua vida, o seu barco, a sua história. Você está disposto a fazer isso, irmãos? Está disposto a deixar Jesus conduzir? Sabe, se você quer ter experiência extraordinária, é hora de você tirar a mão do timão e entregar para Jesus Cristo. Deixa Ele conduzir, deixa Ele fazer do jeito dele. Ouça, quando Jesus entra no barco da sua vida, e você o coloca como comandante da sua história, ouvindo e obedecendo a sua voz, você terá as maiores e mais profundas experiências da sua vida. Acredite, irmãos. Eu sou grato a Deus de poder hoje estar aqui falando com você. Sou feliz por isso, irmãos. Sabe por quê? Decidi fazer tudo do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, do jeito que ele quiser. Eu sou feliz por isso. Somos gratos por isso. Meus irmãos, eu quero encorajar você a fazer o mesmo. Você sabe o que Deus tem falado ao seu coração. Você sabe qual é o seu barco, o que você precisa entregar, então entrega. Entrega hoje, irmãos, não espere amanhã. Hoje é o dia. Sabe, não tenha medo, Jesus está te levando para águas mais profundas, para que você tenha novas experiências com Ele. É possível que você já tenha trabalhado muito na sua vida, se esforçado tanto, mas hoje chegou o seu dia de confiar plenamente e se entregar completamente ao comandante superior, Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabe o que é melhor para você. Lembre-se que nas mesmas águas que você precisa de um barco para navegar, Jesus é capaz de andar sobre elas. E o melhor do que isso, irmãos, Ele quer te dar essa experiência. Ele quer que você ande junto com Ele. Olha como que Deus é maravilhoso, irmãos. Não é só para você assistir, é para você experimentar. Quando Pedro estava naquele barco, e Jesus veio andando sobre as águas, e alguns até pensaram que era o fantasma, e Jesus disse, não, fica calmo, não tema, sou eu. Aí Pedro disse, olha, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E sabe o que Jesus fez? Vem. Meus irmãos, Jesus está dizendo para você hoje, vem. Vem para uma experiência nova, vem. Vem para algo novo na sua vida, vem. Sai do barco, sai da zona de conforto. Eu sou capaz de segurar você. Eu sou capaz de sustentar você, vem. Meus irmãos, é hora de você deixar o medo. É hora de você deixar o que te paralisa. É hora de você ir para um novo estágio, para uma nova fase. Entenda isso. Porque precisamos ter ousadia, irmãos, precisamos obedecer a voz de comando. Jesus está no barco. Não dá para colocar Jesus no barco e a gente querer conduzir, irmãos. Não tem como. Ele é o Criador de todas as coisas. Pelo seu poder, Ele sustenta todas as coisas. Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Jesus está no seu barco? Sim ou não? Deixa Ele conduzir. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele fazer do jeito dele. Em último lugar, pescadores de gente são altruístas e estão sempre bem acompanhados. Verso 7 diz, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Pescador de gente, irmãos, ele nunca está só, porque Jesus disse que ele jamais estaria. E além de Jesus que já estava no barco, a Bíblia está dizendo que eles pediram ajuda. Porque pescador de gente é humilde, irmãos. É humildade. E eles pedem ajuda. Eles são altruístas. Eles sabem que a pescaria não é só por causa dele, não é só para ele, não. Cola comigo aqui, irmão. Tem peixe para todo mundo. E aí eles encostaram, encheram os dois barcos. Deus não quer só abençoar a sua vida, irmãos. Deus quer abençoar aqueles que estão à sua volta. Não é só por você e não é por causa disso, irmãos. É por causa de todos. Ouça isso, queridos. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus está no barco da sua vida e te leva para águas mais profundas, para que você experimente da sua provisão, a partir daí, desenvolve um coração altruísta em você e você leva então outras pessoas a experimentarem o mesmo. Sabe, se você já está experimentando da graça e do favor de Deus, é hora de você então desenvolver esse coração altruísta e lembrar que lá fora
tem uma multidão. A exemplo do mar de Genezaré, o lago da Galileia, tem muitas pessoas a ser alcançadas. Mas depende de mim e de você. Da mesma disposição que Jesus teve, que Pedro teve, nós precisamos ter. Eu quero orar com você. Eu não sei como está o seu coração, que situação você tem vivido. A multidão apertava Jesus, mas no meio daquele aperto, Jesus viu uma grande oportunidade. Sabe, irmãos, pescadores de gente aproveitam todas, diga todas as oportunidades, não algumas. Eles enxergam além do natural, são ousados, obedecem à voz do Supremo Comandante, são altruístas e estão sempre acompanhados. Deus está dizendo para você, não tenha medo. A partir de hoje, eu vou fazer de você um pescador de gente. E se você está disposto a ser esse homem, ser essa mulher, ser essa pessoa que vai mudar a história de milhares, coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Independente, irmãos, de quanto tempo você já está servindo ao Senhor. Sabe, o Pedro ia começar a seguir Jesus. Talvez você já está seguindo. Que bom, que bom. Mas é hora da gente se entregar completamente. Porque ele se entregou completamente, hoje nós estamos aqui e usando a vida dele como exemplo. Sabe, Deus quer usar a sua vida como um exemplo. Deus quer usar a sua vida como alguém que vai ser um influenciador. Sabe, amanhã você vai ver isso na célula mais uma vez, porque Deus já falou conosco no domingo. Mas hoje Deus está falando mais uma vez. E se você reconhece que tem milhares de pessoas para ser alcançadas, e que você precisa se posicionar hoje como um pescador de gente, ser usado e usado por Deus, deixe o seu lugar, venha à frente. Eu quero orar por você. Pode vir, a partir de agora, enquanto adoramos ao Senhor com essa canção. Não é hora de largar a rede, não é hora de você parar, é hora de você continuar, é hora de você ir para águas mais profundas. Começar na sua casa, Deus tem alguém para alcançar lá na sua casa. Talvez seja o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, sua mãe, o seu tio, a sua tia. Pode vir. Comece a orar no seu lugar. Comece a declarar o amor de Deus, a graça de Deus aonde você está. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade, meu Pai, de podermos estar aqui reunidos como família de Deus. E obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos levanta para sermos especialistas. Especialistas em pegar gente, especialistas em alcançar aqueles que estão com seu coração contrito, quebrantado. Senhor, eu oro para que o Senhor dê ousadia, eu oro para que o Senhor dê estratégias, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos enxergar além do barco, além da coisa material, além do meu Pai, daquilo que é natural, mas que possamos enxergar o sobrenatural, para que possamos ver a nossa cidade alcançada, o nosso estado transformado, a nossa nação rendida aos teus pés, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos impulsiona nesta hora a viver muito mais do que temos vivido até aqui. E eu oro, meu Pai, pedindo que pelo poder do teu Espírito e a unção do teu Espírito, Senhor, nós possamos, ó Pai, ó Deus, ser usados e ousados em Ti, para o louvor da tua glória. Abençoa cada vida e cada família, cada célula aqui representada, cada um, meu Pai, dos cursos da família. Nós pedimos a tua bênção. Abençoa, meu Pai, os nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, que o teu Espírito os alcance e os visita, meu Pai, e os convence, meu Pai, nesta hora, e os impulsione a ser usado completamente pelo Senhor, para o louvor da tua glória. Pai, recebe nesta hora, Senhor Jesus, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso.